Queridos alunos e candidatos à Polícia Penal de Minas Gerais, sou o professor Wellington Dias, aqui do Prolabore. Estou aqui hoje para a gente fazer a correção da parte de direito penal. São 5 questões que, ao meu ver, foram coerentes com tudo aquilo que a gente trabalhou ao longo dessa preparação até a data da sua prova. Então vamos começar? Olha só, eu peguei como base a prova tipo C. Isso quer dizer que a parte de direito penal vai do artigo, vai da questão 26 até a questão 30. Então vamos começar para a gente não perder tempo. Vamos lá primeiro na questão 26. Vou ler para vocês. Quincas é um policial penal e amigo de Wanda, advogada do apenado Martim, o qual cumpre pena privativa de liberdade no mesmo estabelecimento em que trabalha Quincas. Cedendo a pedida de Wanda, a fim de beneficiar Martim, Quincas pratica indevidamente um ato de ofício. Nesse contexto, é correto afirmar que Quincas praticou um crime de... Olha só, primeira coisa interessante que eu devo observar para fazer a correção correta e para você que estava lá fazendo a sua prova, marcar o X no lugar correto. Olha só, teve um pedido. Nós trabalhamos bastante ao longo dessa preparação. Toda vez que teve um pedido ou uma influência de terceiro, aquela aparente prevaricação de fazer ou deixar de fazer algo, se não virtude da lei, é afastada. Então tem uma modalidade específica da corrupção passiva, né? Corrupção passiva, você deve lembrar, solicitar ou receber vantagem devida. Está no artigo 317 do Código Penal. Mas quando eu trato esse pedido, quando eu trago para dentro da questão o pedido ou influência terceiro, eu afasto a prevaricação, porque não teve vantagem nenhuma, tampouco interesse ou sentimento pessoal, e trago a corrupção passiva privilegiada. Então vamos rever? Olha só as opções. Primeira opção, tráfico de influência. Segundo, advocacia administrativa. Terceira, prevaricação. E por fim, a corrupção passiva privilegiada. De imediato eu ia excluir tráfico de influência e advocacia administrativa. Então ficaria com a prevaricação e também com a corrupção passiva privilegiada, porque, como eu disse, elas são bem semelhantes. Uma está no artigo 319, que é a prevaricação, e a corrupção passiva no 317, a privilegiada no 317, parágrafo 2º. Lembra que nós tratamos isso muito mesmo. Eu falei para você não confundir. Na prevaricação, eu tenho interesse ou sentimento pessoal. Na corrupção passiva privilegiada, eu não tenho interesse ou sentimento pessoal. Somente um pedido ou influência de terceiro. Isso quer dizer o quê? Que a resposta correta da questão número 26 seria assertiva D. Corrupção passiva privilegiada. Ótimo, vamos passar para a seguinte, que é a questão 27, que traz um caso real julgado para a STF e ao final ele te pergunta qual seria a opção correta. Essa questão 27 já vai tratar de alguns princípios esses também que a gente tratou ao longo de toda a nossa prevaricação. Vamos ler comigo aí. Vamos ir direto. No RESP 672-225-RS, julgado em 7 de 8 de 2008, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça julgou o caso de uma contadora que recebeu de um cliente a quantia de R$500 para quitar contribuições em atraso junto ao INSS e protocolar pedido administrativo para concessão de auxílio-doença, não fazendo nenhuma coisa nem outra. Denunciada por apropriação indébita majorada pelo Ministério Público, a contadora foi absolvida pelo Tribunal de Justiça. A absolvição foi confirmada pelo STJ. Em seu voto vista, o ministro Nilson Naves sustentou que, abre aspas, as relações aqui descritas bem podem ser resolvidas na esfera civil. A decisão do STJ, tal como descrita, é amparada no princípio da... Olha só, ele vai me dar 4 opções, todas elas ligadas aos princípios. Como eu disse, a gente trabalhou bastante. Lembra que eu falei que o tempo todo que o direito civil ele é um pano de fundo, é como se fosse o BOP da Polícia Militar, o COP da Polícia Penal, ou seja, ele não fica se preocupando com as coisas pequenas, ele não entra a todo momento na esfera social, ele só vai chegar quando as outras esferas do direito não forem suficientes para resolver aquela lide, aquele conflito. Então na questão ele me deu 4 opções, todas elas de princípios: subsidiariedade, insignificância,
culpabilidade e legalidade. Olha só que interessante, na primeira opção ele já me deu a resposta, porque ele falou que o direito penal ele não entra em qualquer lide, como eu disse. Então, se falou que no X da questão era você determinar, você perceber que o ministro falou que aquilo que estava lá sendo tratado na esfera penal poderia ser resolvido na esfera civil, ou seja, não precisava de aplicar o direito penal, porque o outro ramo do direito seria suficiente para resolver aquele conflito. Então isso é o que? Subsidiariedade, ou seja, o direito penal não vai entrar em qualquer conflito, seria aplicado de maneira subsidiária o direito civil no caso. Então a resposta correta aí é a alternativa A. Subsidiariedade. Vamos lembrar, o princípio da insignificância ou bagatela, né, também chamado assim, é quando o direito penal fala de coisas miúdas, ele não vai preocupar com coisas pequenas, o que não tem nada a ver na questão. A culpabilidade é aquele estado de reprovação social, o que também não tem nada a ver na questão. E o da legalidade é aquilo que você tem que fazer, aquilo que a lei determina. É o princípio da legalidade, lembra lá do artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, a alternativa A seria correta, subsidiariedade. Lembrando que você matava a questão se você lesse com um pouco de atenção e pegasse essa parte aqui, ó, resolvidas na esfera civil, ou seja, afastei o direito penal e apliquei de maneira subsidiária o direito civil, beleza? Então vamos para a próxima aí, questão 28, no caderno C, que é o que eu estou usando como base aqui. Vamos lá ler comigo? Kaique, comerciante, adultera em sua casa uma carteira profissional de advogado, expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, a fim de visitar seu primo Clóvis, que está preso. Para tanto, substitui dados do documento original, trocando o nome ali regularmente grafado pelo seu. Chegando ao presídio, ao sair do carro, deixa a carteira acidentalmente cair de seu bolso, perdendo-a. O documento é encontrado pelo policial penal César, que, a fim de devolvê-lo ao proprietário, consulta o número de inscrição do suposto advogado em base de dados, descobrindo que aquela inscrição é pertencente a outrem. Considerando o caso concreto, é correto afirmar que Kaique praticou o crime de... Olha só que questão interessante, né? Nós temos 4 opções aí, todas elas ligadas à falsidade. Como que eu vou determinar se é uma falsidade ideológica ou material? Que é a primeira coisa que eu tenho que determinar para ir eliminando essas opções. Primeiro, falou que quem falsificou a questão foi o Kaique em sua residência. Então isso aí é uma coisa que deveria me chamar a atenção. Por quê? Na sua residência ele fez de maneira amadora. Ele pegou uma carteira do OAB que é válida e simplesmente falsificou. Mas muita gente questiona, pô, mas a carteira do OAB, ela é um documento público, é um documento particular? Aí você tem que lembrar o seguinte, que a carteira do OAB é uma carteira de um órgão fiscalizador regulamentado por lei. Então, se é um órgão fiscalizador regulamentado por lei, inclusive lei federal, ela tem status de documento de identidade. Eu posso pegar minha carteira do OAB e provar que eu sou eu. Então, é como ela fosse um documento público, ela tem status de documento oficial. Então, você já eliminou uma outra parte. Todas as opções que falam de documento particular, você vai eliminar. Então, de cara aqui, você eliminaria a alternativa A e a alternativa C, que as duas falam de documento particular. Sobraria, então, a alternativa B e a alternativa D. A B fala da falsidade ideológica sobre documento público e a alternativa D fala da falsidade material de documento público. Como eu falei, a diferença mais gritante entre falsidade ideológica e material é essa rasura mais clara, gritante, amadora até, porque poderia ser um documento oficial, um documento legítimo. Para eu falar em falsidade ideológica, eu teria que falsificá-lo desde a sua origem, né? Eu pegaria a carteira da OAB e falsificava desde a sua origem, né? Aí a gente poderia falar de falsidade ideológica. Porque lembra que falsidade ideológica é quando eu insiro uma declaração falsa. Só que
nome aqui, Kaique, pegou de maneira amadora a sua casa e falsificou, mudou ali simplesmente o nome, trocou o nome do advogado para o nome dele, com a finalidade de entrar no presídio. Então uma falsificação material, né? Uma falsificação material de um documento, que é um documento público, porque é um documento de um órgão fiscalizador devidamente regulamentado em lei federal. Então a alternativa correta aqui da questão 28 seria a alternativa D, falsificação material de documento público. Tá ok? Vamos para a próxima questão aí, questão muito interessante que gerou algumas dúvidas em relação à lesão corporal. Vamos ler com calma e vou te mostrar onde você deveria ter um pouco de atenção para não errar essa questão. Então vamos lá ler comigo? Questão 29. Maristela, integrante do Conselho Penitenciário, já chama atenção para isso aí, ó. Conselho Penitenciário, é espancada por Roberval, parente de um detento, em virtude de sua função pública. Então vou chamar atenção para outra coisa antes de acabar de ler a questão. Primeiro, Conselho Penitenciário faz parte de todo aquele contexto ali da Polícia Penal, até pouco tempo chamado agentes penitenciário. Outra coisa importante, falou que aquele espancamento, aquelas agressões foram feitas devido à sua condição de funcionária pública, de sua condição de ser um órgão integrante daquele contexto de segurança pública, foi em relação à sua função pública. Vamos continuar aí. No evento, a vítima perde a visão de um dos olhos, mantendo-se íntegra a visão do outro. É correto afirmar que Roberval praticou um crime de... Olha só que interessante. Eu estou falando de uma lesão corporal, no mínimo grave ou gravíssima. Lembra que o artigo 29 que traz as lesões corporais, no parágrafo 1º traz as lesões corporais grave, e no parágrafo 2º lesões corporais gravíssima. Então o primeiro ponto eu já determinei antes de saber qual tipo de lesão, porque eu determinei que é uma funcionária pública, mas não é uma funcionária pública qualquer. É uma funcionária pública que está no contexto daqueles órgãos de segurança pública, vamos assim dizer. Aqueles órgãos previstos lá no parágrafo 12 do artigo 129. Então, como tal, ela vai ter uma majoração para quem, se caso ela for vítima, né? Então, de cara, teria um aumento de pena. Então, já sei que é uma lesão com uma majoração, ou seja, uma lesão corporal majorada. Agora, faltou determinar se é uma lesão corporal grave ou gravíssima. Lembra que no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3, fala da debilidade permanente de órgão, sentido ou função. Agora, no mesmo artigo 129, lá no parágrafo 2º, onde vai trazer as lesões corporais gravíssimas, fala da perda de membro, sentido ou função. Estão falando dos olhos. Então, se eu tenho dois olhos, perdi um, quer dizer que o outro está funcionando. Ou seja, eu não perdi, né, a visão por completo. Um está funcionando. Então a boa doutrina e todo entendimento acerca dessa questão de lesão corporal fala o seguinte: toda vez que dois órgãos, eu tenho órgãos duplos, né, melhor dizendo, e apenas um dele afetado, o outro consegue funcionar, inclusive fazendo o trabalho daquele que foi ferido, eu não posso falar em lesão corporal gravíssima, eu falo em lesão corporal grave. Então, por ser um órgão duplo e um continuou funcionando, lesão corporal grave. Seria a mesma ideia se eu perder a audição dos ouvidos e por aí vai. O rim perder um. Toda vez que é um órgão duplo, um apenas é debilitado, um apenas é lesionado, o outro continua funcionando, inclusive atendendo a questão dos dois órgãos, eu falo lesão corporal grave. Então nessa resposta aí seria lesão corporal grave, majorada, alternativa B, porque nós eliminamos aqui de cara a lesão corporal, a alternativa D, que é grave, que eu falei no início que eu tenho a majoração. E por que eu eliminei a gravíssima? Porque são órgãos duplos e não foi perda, nesse caso aqui, de sentido, membro ou função, né? Foi só a debilidade permanente. Então, alternativa B, lesão corporal grave, majorada. Vamos para a última, e um crime também, uma questão, melhor dizendo, que gerou um pouquinho de confusão em relação ao crime de peculato. Vamos ler comigo aí. Tibúrcio, funcionário público, usa documentos falsos com a exclusiva finalidade de desviar para si verbas públicas, das quais tinha posse em razão
do cargo. É correto afirmar que Tibúrcio praticou... Vamos lá, antes da gente ler junto aqui as alternativas, vamos pensar. Eu estou falando que Tibúrcio é um funcionário público. Eu estou falando que ele está de posse de alguma coisa. Olha só, tem um crime que chama apropriação indébita. E toda vez que essa apropriação indébita, vamos fazer assim só para puxar no seu raciocínio, é feita por um funcionário público que tem algo em sua posse, em razão da função, eu afasto a apropriação e trago o peculato. Lembra? O artigo 312 fala do peculato. No caput fala do peculato apropriação e do peculato desvio. Ou seja, aquele peculato que eu já estou em posse, né? Não estou falando do peculato furto, que é do parágrafo 1º do artigo 312, porque o peculato furto, se é furto, eu não estou em posse. Então, se eu estou em posse em razão da função, eu falo peculato apropriação ou peculato desvio. Isso aí que está no caput. Na questão, fala que Tibúrcio ele tinha posse em razão do cargo. Então, nós já podemos falar da peculato posse. Mas o X da questão, talvez, é você entender essa questão dele falsificar, melhor dizendo, dele usar documento falso com a finalidade. É o que quebrou a cabeça de muita gente, é o que gerou muita dúvida. Então vamos lá, vamos nas opções. A. Crime de peculato e uso de documento falso, crime de estelionato e uso de documento falso, crime de peculato ou crime de estelionato. Ótimo, nós já podemos afastar de cara as opções que falam de estelionato. Então vamos afastar a opção D, que estelionato, artigo 131. Estelionato tem que levar alguém a erro, né? Tem que induzir alguém do erro com o fim de obter alguma vantagem. Então afasto aqui que eu já falei que funcionário público, de posse de algo em razão da função, se apropria ou desvia, é peculato. Então vamos afastar a alternativa D e também vamos afastar a alternativa B, que fala também do crime de estelionato. Então ficaria a alternativa A, crime de peculato e uso de documento falso, e crime de peculato como alternativa C. Muita gente foi no crime de peculato e o crime de uso de documento falso. Por quê? Esqueceu que existe um princípio da consunção. Que princípio é esse, professor? Aquela questão do crime fim, crime meio. Quer ver só um exemplo para você não errar mais? Se eu pegar uma arma de fogo para te matar, eu falo assim, eu vou te matar, aponto a arma para você. Concorda que aquele apontamento de arma, quando eu aponto a arma para você, eu estou te ameaçando e dou um tiro? Então eu te matei. O crime de ameaça é absolvido pelo crime de homicídio. Quando eu entro na casa de alguém e lá cometo um furto, eu não respondo invasão do domicílio mais furto, eu respondo apenas furto, pode ser qualificado ou não, mas a invasão de domicílio é absolvida pelo crime furto. Então o crime pelo qual foi necessário passar para chegar à minha finalidade, aquele crime é absolvido. Então nesse caso aqui, o uso do documento falso foi o meio que eu encontrei para fazer o crime de peculato. Então ele é afastado e absolvido pelo crime de peculato. Então a resposta correta aqui é a alternativa D, crime de aliás, alternativa C, crime de peculato apenas. Meus queridos, espero que vocês tenham ido muito bem na prova. Eu acho que a prova foi bem coerente com tudo aquilo que a gente estudou ao longo desses meses, né, de preparação. Então, agradeço a todos. Forte abraço. Não para de estudar não. Bora lá. Abraço.